A gente se anima, Sônia, no terceiro setor, quando ouve. A gente até se emociona, né? Porque Sim. eu também fui bombeiro mirim. Jura? Eu fui policial mirim e bombeiro mirim. Meu pai é oriundo da Polícia Militar, né? Meu avô foi policial administrativo lá no Rio de Janeiro, mas era uma polícia que existia na época, na Siderúrgica Nacional. E o meu pai foi militar, foi bombeiro também. E na época eu tinha 7, 8 anos. Tenho a carteirinha até hoje, com orgulho. Sério? Então, ser bombeiro mirim tem todas essas vantagens. Eles atuam no mundo civil e é importante nós frisarmos aqui que não há necessidade de fazermos projetos, né? O bombeiro militar, da Polícia Militar, é uma instituição forte, né? Com mais de quase 190 anos de existência. Porém, esses grupamentos, essas associações, essas ONGs, né, como o grupamento tático, fazem trabalhos, não digo melhores, mas muito parecidos que os bombeiros militares. Então, eles têm uma importância muito grande. E nós vamos atuar muito com eles. Nós vamos investir nesse tipo de segmento. Porque a gente sabe que a pedagogia, né, a educação informal, ela está sendo jogada no lixo. Aquele projeto do menor abraçado que nós criamos, ele fica conectado com outros projetos. Eu preciso de projetos como os deles para fazer o projeto Menor Abraçado, que é a educação informal que foi embora. A família, a mãe, o pai, está deixando os filhos à mercê de pessoas que às vezes não criarão da maneira que deveria. Muitas vezes uma avó, um avô não tem condições de cuidar de 2, 3 netos. Então, essa educação informal, que é a educação até os 6 anos de idade, ela está sendo jogada no lixo. Nós estamos perdendo isso aí. Então, talvez nós consigamos recuperar com esse menor abraçado. Porque a faixa etária é essa, de 6 a 12 anos de idade. De crianças já problemáticas, com problema já de não obedecer os pais, não respeitar os idosos, os mais velhos. E um projeto como o do grupamento tático, ele consegue pegar essa filosofia de poder cuidar de crianças na educação informal. Então, quando eu fui procurado, nós nos conhecemos no Facebook, né? Eu fiquei muito feliz. Olha, porque que legal. Eles são de Santo André, né? O Teodoro é de Mauá, mas o grupamento é de Santo André. Nós conversamos em menos de 2, 3 minutos, já estávamos trocando telefone, já marcando reunião, né? Ai, que ótimo. Para podermos trabalhar juntos em projetos ali na cidade de Santo André. E o menor abraçado, né? Já vai ser agora redundante que eu vou falar, mas vai abraçar sim os projetos do grupamento tático para podermos cuidar de crianças em comunidades pobres, não só em comunidades pobres, porque a gente sabe que muitas pessoas da nível C, D, C, B, deixam também as crianças em algumas escolas e nós vamos para dentro das escolas. Nós vamos tratar também, vamos cuidar, vamos mostrar os trabalhos em escolas públicas e também particulares. Isso de uma forma voluntária, filantrópica, que é o que o terceiro setor faz. Então a gente fica muito emocionado com a questão, né, que o Rogério falou aqui, de ter, né, vir de uma família humilde, de um pai que não foi muito presente, foi até fruto, um pouco... né? Ele é o próprio fruto desse Isso. trabalho. Olha o exemplo que nós temos aqui. Olha o exemplo. Um homem, né, que está cuidando de outras crianças, que poderia estar usando como desculpa, né, Rogério, que eu sou excluído da sociedade, está nas drogas, está roubando, está cometendo crime. Não. É um homem aqui formado e forma outras crianças. Então, a pessoa, né, o grupamento, o Teodoro tem a história dele também para contar. É maravilhoso ouvir essas histórias de pessoas como eles que estão vencendo e vencerão cada vez mais. Enfim, nossa, tá bombando aqui, tem muita pergunta. O negócio tá que tá aqui. Bom, eu sei que o Major Ricardo Silva, ele tem o projeto dele, nós já falamos aqui algumas vezes também, tá? E lógico que com o tempo ele também vai expondo, né, essa visão
relacionado aos projetos que você vem, né, realizando e tem aí à disposição. Tem algumas pessoas que perguntaram, que às vezes pensam que políticas públicas é exatamente só política, né? Tem como esclarecer novamente o que é políticas públicas para as pessoas compreenderem, obrigada, para as pessoas compreenderem exatamente o que nós estamos falando aqui para elas em relação a esse projeto específico agora? Bem, as políticas públicas envolvem vários segmentos da sociedade, né? Saúde, a questão da educação, segurança pública, saneamento básico. Quando nós criamos o método, Major Ricardo Silva, de fazer polícia comunitária, era para fazer, materializar a filosofia do sistema Coban, né? E o sistema Coban, ele visa a segurança pública. Porém, nós sabemos que todos os segmentos, né, desembocam na segurança pública. Então, eu tenho que repetir sempre isso, que as pessoas falam, mas é polícia, não sei o quê, tal. Sim, a segurança pública, o policial militar, o policial civil, o federal, a guarda municipal, ele é um agente de segurança pública. Mas a segurança pública, ela começa a ser construída lá atrás, na saúde pública. Falando tanto de saneamento básico, né? No saneamento básico, na saúde pública. A Cracolândia é um problema de saúde pública. Porém, os envolvidos na Cracolândia acabam se tornando usuários de entorpecente, às vezes um traficante, comete alguns crimes. Então, você precisa trabalhar em políticas públicas na questão de saúde, em projetos e políticas públicas na saúde, para poder eliminar lá na frente um problema de segurança pública. Saneamento básico. Hoje nós estamos vendo a questão da pandemia. Sem saneamento básico, o país não desenvolve. A população não evolui. Então, vamos criar projetos de políticas públicas em saneamento básico. Na questão da educação, essa é a mais, eu digo assim, que tem mais publicidade para se estourar, né, lá na frente na segurança pública. Esse problema aí não é de segurança, é um problema de educação. Realmente. Mas onde nós vamos começar a construir os projetos de educação para não desembocar na segurança pública? Onde? Quando? Quando nós criamos o método Major Ricardo Silva de fazer polícia comunitária, nós pensamos em alguns projetos de base. E projetos como o deles. O Menor Abraçado, que cuida de crianças a partir dos 6 anos, porque perdeu a sua educação informal. Nós temos lá o Policial Juvenil, né? Como eu disse, que eu também fui policial mirim. Nós mudamos o nome por conta do quê? São crianças que também vão ser... Ninguém vai ensinar, viu, gente? As pessoas ficam preocupadas por nós sermos policiais militares, ser militares. Ninguém vai colocar criança para ficar marchando, fazendo as atividades de garotos de 18 anos quando estão no Exército, ou na Marinha, ou na Aeronáutica. São projetos educacionais mesmo, onde a criança, o policial juvenil, vai aprender como fazer um primeiros socorros, como ajudar uma pessoa que está atravessando a rua. Então é muito bacana você ver uma criança, é educação mesmo, é educacional o policial juvenil. E nós temos também o Trânsito Mirim. Foi um projeto que nós começamos lá em Santo André em 2010. Não foi para frente, porque todo projeto tem começo, meio e fim. Dependendo do comandante da polícia militar, do local que você trabalha, enquanto você está na região, o projeto vai seguindo. Se você for transferido, foi o meu caso, que trabalhei em 14 cidades, os projetos iam ficando para trás. Porém, o Trânsito Mirim é um projeto maravilhoso porque nós temos no Brasil uma incidência muito grande de mortes oriundas do trânsito. Sério? Aqui no Brasil são 300 mil mortes por ano, só de acidente de trânsito. Muito, né? É muito. Então o Brasil ainda tem que evoluir bastante na questão de trânsito. Então imagine, você pega uma criança de 10, 11 anos e ensina ela toda a questão de trânsito. Você, de formas educativas, né? Sim. Lúdicas, você ensina a criança como ela deve ser no trânsito. Quando ela tiver 18 anos e for tirar a habilitação, que é um documento necessário para a pessoa dirigir, ela já sabe toda a educação de trânsito. E ela leva para casa também, quando nós falamos um pouquinho de andragogia, na pedagogia a gente usa com as crianças andragogia dentro de casa, ela pega e fala para o papai dela, ô pai, o senhor está correndo muito. O senhor está correndo, para, a velocidade é 30 por hora, o senhor está 60. Ô pai, o senhor avançou o sinal vermelho. Pura
andragogia. A criança está ensinando o pai dela. Então, esses projetos para crianças, elas são projetos na área educacional. Então, as políticas públicas, Sônia, é isso. É você fazer projetos para os segmentos da sociedade. Que vai beneficiar a sociedade de forma muito positiva. Todos positivamente. E você, homem público, você está ali como homem público, você é uma pessoa que é ouvida, e você pode falar para o público, você tem que frisar esse lado das políticas públicas. Hoje nós estamos vendo uma situação muito triste por conta da pandemia, e eu estou vendo muito pouco as pessoas falando de políticas públicas. Que é o principal que vai apoiar essa situação, né? Um esclarecimento e uma melhor performance de todos, né, da sociedade. Exatamente. Como as políticas públicas vão atuar na questão de saúde, para que quando vier, tomara Deus que não venha por enquanto, né, essas pandemias vêm a cada 100 anos, mas se vier mais uma epidemia, o Brasil, a cidade de Santo André, São Paulo, Santo André, estejam preparados no sistema de saúde. Então nós temos que ter projetos de políticas públicas na questão de saúde para que abrace de uma forma menos trágica, né? Essa questão do isolamento social, do distanciamento social está sendo muito trágico, né? Pessoas perdendo seus empregos, tendo problemas de ansiedade, problemas de depressão. Aumentou, eu não sei se você sabe, mas aumentou o número de suicídios aqui no nosso estado de São Paulo, na época pandêmica. Aumentou o número de feminicídio. Alguns companheiros, esposos ou homens em geral agredindo mulheres dentro de casa. Aumentou. E isso é um problema muito sério, por conta do quê? De uma pandemia, do isolamento social. Ele é necessário, o distanciamento, por conta da questão da infectologia, né, que foi passado isso para nós. Sim. Porém, nós também colocamos o feminicídio como um dos problemas e segmentos de políticas públicas. Não adianta eu criar 200 delegacias da mulher se o marido, o companheiro, o esposo, o irmão, o pai não tem a educação necessária para atender a sua filha, a sua esposa. Então, nós temos que cuidar da base também. Então, políticas públicas, resumindo, né? A gente gosta de falar, resumindo, é isso, Sônia, é trabalhar com projetos mesmo para a sociedade de bem. Eu sempre digo isso, estou sempre de mãos dadas com a sociedade de bem desse país. O criminoso, o crime, a lei para eles. Agora, a sociedade de bem desse país merece, sim, projetos de políticas públicas, Sônia.